Meu nome é Luiz Felipe Cardoso, eu sou da turma 2A do Grupo Verde. Hoje eu e os meus amigos iremos apresentar o trabalho de filosofia, cujo tema é o conhecimento como valor universal. O conhecimento científico acumulado durante séculos possibilitou um desenvolvimento tecnológico sem precedentes e grandes melhorias na vida da humanidade em geral. É inegável que, mesmo nos países mais pobres do mundo, o acesso a novas técnicas de plantio e manufatura de alimentos, a distribuição maciça de vacinas e remédios contribuem hoje para uma qualidade de vida que seria inimaginável um século atrás. Ainda assim, sabemos que o conhecimento sempre foi combatido. Giordano Bruno foi queimado nas fogueiras da Santa Inquisição. Galileu, por muito pouco, não teve o mesmo destino. Sócrates acabou condenado à morte por envenenamento. Hoje, as contestações ganharam um novo fórum, que pode ser considerado tão nocivo quanto a Inquisição da Idade Média ou a luta de poder na Atenas Antiga, que culminou na execução do filósofo. É que o tribunal das redes sociais não está baseado numa lei divina, ou no combate de ideias buscando hegemonia. Ali impera simplesmente a ignorância total e completa, fazendo com que os fundamentos mais elementares da lógica sejam simplesmente jogados no lixo. É nesse ambiente que se multiplicam as teorias conspiratórias, os movimentos de contestação ao conhecimento científico solidamente estabelecido e das ideias mais estapafúrdias sobre política, doenças, arte, sexualidade e qualquer atividade que o homem seja capaz de poder desenvolver. Agora será apresentada uma entrevista que o aluno Caio Vitena fez com o professor de filosofia. Para aprofundar um pouco a discussão sobre o valor do conhecimento, convidamos o jornalista Cláudio Vitena, que também é professor de Sociologia e Filosofia. Vamos trocar umas ideias sobre os atuais movimentos de contestação do conhecimento, suas motivações, as campanhas de desinformação na internet e as possíveis consequências na vida de milhares de pessoas. Professor, por que os movimentos que buscam desacreditar o conhecimento estabelecido têm se tornado tão populares nos últimos anos? Caio, esses movimentos que nós temos visto hoje são vários. Você tem os terraplanistas, tem movimentos que são contrários à utilização de vacina, tem os movimentos que acreditam no chamado marxismo cultural, tem gente que fala de ideologia de gênero e tantas outras coisas. Isso não é um fenômeno unicamente do nosso tempo, não é de hoje que você tem o conhecimento científico, o conhecimento técnico contestado de várias formas, mas no momento atual, no momento que nós vivemos hoje, isso encontra um terreno muito mais fértil em função do individualismo que está cada vez mais exacerbado na nossa sociedade, em função da atual situação econômica, onde o chamado neoliberalismo também encontra terreno bastante amplo, o desconhecimento e a possibilidade de ampliação da voz dos representantes desses movimentos em função aí do crescimento da internet como veículo de comunicação e principalmente das redes sociais. De acordo com o historiador norte-americano Michael Shermer, ele que escreveu um livro chamado Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas, os negacionistas da ciência nada sabem dessa ciência que eles próprios negam. E assim eles acabam por se posicionar a respeito de estudos, não apenas pelo seu entendimento científico desses estudos, mas principalmente em função da sua filiação política. E aí quando você tem um momento como o que nós estamos vivendo hoje, em que você tem uma polarização enorme de posicionamentos políticos que são normalmente antagônicos e praticamente sem possibilidade de conciliação, então o crescimento desses movimentos acaba sendo facilitado por todas essas situações. Sim, e qual o papel da internet na difusão dessas ideias? Então, a internet hoje funciona como o mito da caverna de Platão, né? No mito da caverna, Platão nos fala daqueles homens que ficavam ali confinados numa caverna, olhando para o fundo dessa caverna, e lá no fundo eles viam sombras do que se passava no lado externo da caverna. Eles interpretavam essas sombras como se fossem a realidade e combatiam toda e qualquer voz que tentasse negar aquilo. Então, a internet hoje é a nossa caverna, onde muitas pessoas estão confinadas, aí olhando as sombras se movendo lá no fundo e acreditando que isso é a realidade. Esse mesmo autor que eu citei anteriormente, o Michael Shermer, ele nos indica que as redes sociais têm sido utilizadas para fomentar o obscurantismo. Mas não é só ele. Humberto Eco,
escritor e professor universitário italiano, falecido mais ou menos recentemente, também tem uma frase muito famosa na qual ele disse que as redes sociais se tornaram, ou melhor, serviram para dar voz a uma legião de imbecis. Ele usa uma palavra um tanto pesada, um tanto forte demais, mas se você olhar com cuidado, é um pouco isso que a gente vê hoje. A internet, ela tem o poder de agregar essas pessoas que defendem essas ideias controversas, porque antigamente, quando você não tinha internet, é lógico que você tinha esses pensamentos, você tinha gente que pensava desse modo, você tinha terraplanistas, você tinha gente que defendia que não se deveria vacinar as suas crianças. Só que essas pessoas eram vozes isoladas. No momento que você tem um instrumento como a internet, essas pessoas conseguem se juntar, conseguem formar grupos cada vez maiores e, através da formação desses grupos, divulgar as suas ideias e buscar ampliar a divulgação dessas ideias para um público cada vez maior. O que a gente precisa levar em conta também é que, mesmo com todo esse uso nefasto que é feito das redes sociais, a culpa não é das redes sociais. O Michael Shermer nos lembra que, quando Gutenberg inventou a imprensa, ela serviu para imprimir as maiores peças de sabedoria daquela época, mas posteriormente também foi utilizada para imprimir coisas como, sei lá, o Mein Kampf, escrito por Hitler, ou, sei lá, as publicações racistas de Cesare Lombroso ou do Conde de Gobineau. Então, o grande problema não é o instrumento em si, mas o uso que as pessoas fazem desse instrumento. Certo. Quais são os principais danos que as notícias falsas e as campanhas de desinformação podem causar à sociedade? Bom, primeiro a gente precisa fazer uma separação sobre de quais campanhas de desinformação a gente está falando, porque algumas são mais nocivas do que as outras. Por exemplo, se você olha para o movimento terraplanista, eles são, na pior das hipóteses, um grupo grande de bobos inofensivos, né? Tem um documentário na internet, ou na internet não, no Netflix, melhor dizendo, que chama A Terra é Plana. E nesse documentário, os produtores desse vídeo aí tentaram entrevistar, né, várias pessoas que defendem esse movimento, que organizam esse movimento, principalmente nos Estados Unidos, para entender quais são os argumentos a partir dos quais eles defendem a ideia de que a Terra é plana. Eu confesso que me deu uma certa náusea ver esse documentário, eu vi até, sei lá, 15, 20 minutos e depois não suportei mais e parei. Mas os argumentos dele são coisas assim absolutamente sem pé nem cabeça. Por que a Terra é plana? A Terra é plana porque os governos querem mentir para você e esconder o conhecimento. Enfim, eu não consigo entender por que um determinado governo ganharia fazendo você acreditar que a Terra é redonda e não plana. Então não faz muito sentido. Mas se você olha, por exemplo, para o movimento anti-vacina, ele é um movimento perigoso, porque se o indivíduo nega que a vacina tenha um benefício, se ele duvida que o filho dele, por exemplo, de 1 ou 2 anos de idade, pode ficar imune a determinada doença depois de tomar uma dose daquela vacina, e ele não vacina essa criança, ele está expondo a criança a contrair vários tipos de doença futuramente. Não é à toa que nos últimos anos tem crescido o número de infecção de doenças que já vinham sendo consideradas erradicadas em vários países. Eu estou falando aqui mesmo de países que têm um nível de renda e de educação bastante alto, países europeus, Estados Unidos e tal. E mesmo nesses países, esses movimentos anti-vacina têm crescido e têm causado prejuízos muito sérios. Certo. E, assim, de que modo o entendimento filosófico pode nos ajudar a combater a desinformação e as notícias falsas? Primeiro porque pode nos dar as ferramentas para um entendimento mais crítico da sociedade. A partir do momento que você desenvolve esse senso crítico, fica mais difícil de ser capturado pelo discurso que busca desacreditar o conhecimento e as instituições estabelecidas. O uso da filosofia também vai lhe ajudar a entender que não existem verdades definitivas e, ao mesmo tempo, compreender que pode haver diferentes modos de se aprender a realidade e que esses diferentes modos atendem, por sua vez, a diferentes critérios de validade para os enunciados que eles buscam afirmar. Assim, cada vez mais a gente vai se tornando
consciente do quanto é complexa a realidade que nos cerca. É essa consciência da complexidade da vida e do mundo que pode deixar você imune tanto aos discursos dogmáticos quanto àquilo que é fabricado com o objetivo de atacar ou aniquilar uma determinada forma de pensar, um pensamento político, ou seja lá o que for. Certo. Para fechar aqui, qual o caminho para restabelecer a importância do conhecimento científico e das verdades filosóficas como bússolas para essa sociedade atual? Bom, é principalmente a educação, né? Não é uma pregação vazia quando eu falo nós professores, sociedade em geral, não é uma pregação vazia quando a gente fala da importância da educação. É que atualmente a gente navega todos os dias no mar de informação que na maioria das vezes serve muito mais para confundir do que para ajudar a compreender a realidade. Uma pesquisa feita uns anos atrás mostrou que nos dias de hoje um indivíduo de conhecimento médio ele recebe em um dia o mesmo volume de informação que nossos antepassados recebiam em 14 anos. Tá? Não sei te dizer exatamente quando foi feita essa pesquisa, mas é um dado muito importante para a gente pensar. Se você, estudante do ensino médio, recebe hoje, em um dia, o mesmo volume de informações que há 100 anos atrás nossos antepassados levariam 14 anos para acumular, isso significa que você tem aí um superávit de informações e você precisa lidar com esse superávit de informações. E é só através do pensamento crítico que a gente vai adquirir a capacidade para lidar com esse fenômeno da hiperinformação. E a capacidade de desenvolver o pensamento crítico está diretamente ligada às condições de educação da população. Certo. Nós conversamos com o jornalista e sociólogo Cláudio Vitena, professor da rede estadual, sobre o perigo das fake news e dos movimentos que se empenham em contestar o conhecimento científico e dessa forma contribuem para propagar a desinformação e o obscurantismo. Como dissemos no início, o conhecimento sempre foi algo muito contestado. Questões políticas, ideológicas e religiosas sempre motivaram a censura e o desejo de esconder, modificar ou mesmo eliminar informações que não se adequavam às diretrizes e visões do mundo dos poderes estabelecidos em cada época e lugar. No entanto, desde Gutenberg até a era das redes sociais, é possível perceber uma espécie de continuidade utópica que fez da divulgação de informações úteis à sociedade um verdadeiro estandarte. No entanto, hoje essa mesma utopia se mostra perigosa. Grande parte da força que as notícias falsas adquirem nos sites e redes sociais vem do fato de que aquelas que querem propagá-las se escondem sob o véu de um discurso pseudo-progressista, evocando a liberdade de expressão e acusando de censura quem quer ou use contestar informações divulgadas por esses meios. Não podemos esquecer que a verdade é, antes de qualquer coisa, um fato social, como nos ensinou Emily Durkheim. Ela se forma e se condensa tanto pelo seu valor explicativo em relação a determinado fenômeno, quanto pela sua aceitação geral. Segundo a lógica das redes sociais, no entanto, esse valor social da verdade é subjugado por uma espécie de clarividência individual. A opinião prevalece sobre o fato. A versão apresentada dispensa observação empírica. Se, como dizia um antigo político norte-americano, na guerra a primeira vítima é sempre a verdade. Devemos nos considerar em guerra permanente contra a desinformação e a propaganda de notícias falsas. É com essa atitude que podemos resgatar a utopia de Gutenberg e dos primeiros programadores da internet que pregavam a divulgação do conhecimento verdadeiro, livre de qualquer barreira e disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar. E, principalmente, sem estar subordinados a paixões ideológicas ou delírios de controle social de indivíduos, governos, grupos religiosos, empresariais ou quem quer que seja.